Shalom, shalom a todos, que é o apóstolo Douglas com a palavra da viração do dia. Glória a Deus. Deixa eu baixar um pouco o som aqui. Em nome de Jesus, Deus abençoe você que está aí. E hoje vamos falar de um assunto importante hoje. Vamos falar sobre salvação e sobre desviados na fé, né? Você sabe o que é um desviado na fé? Você sabe como identificar uma pessoa que se desviou da fé do Evangelho? Será que você também é um desviado da fé do Evangelho? Nossa, como que eu vou saber, apóstolo? É fácil. Vamos aqui discorrer as Escrituras, porque muitas pessoas elas acabam fazendo até lives nas redes sociais, dizendo que não, é hipergraça, né? Quem foi comprado pelo Espírito Santo de Deus é selado. Mas será que realmente está selada essa pessoa? Será que realmente a pessoa está com o selo da graça na vida dela? Você tem o selo da graça na tua vida? Né? Como que você descobre o selo da graça do Senhor na tua vida? Vamos aqui, primeiramente, abrir as nossas Bíblias. Abre a tua Bíblia na tua casa. 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Tá? Vamos lá, capítulo 1, a partir do verso 21. O apóstolo Paulo, ele vai discorrer aqui na palavra a respeito sobre o selo do Espírito Santo, né? E ele começa dizendo assim, lá 1 Coríntios, versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, nós temos o penhor do Espírito Santo e temos o selo do Espírito Santo, né? Temos o selo do Espírito em nossas vidas, que o Senhor colocou em nós. E ele continua dizendo aqui, lá no versículo 23, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto, não que tenhamos domínio sobre vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então o Senhor, ele tem nos selado com o Espírito Santo. Aqui a palavra fala sobre o selo. O que é um selo? O selo, ele já viu quando você pega uma carta, você não vai no correio, você não sela a carta? Ela o quê? Ela é endereçada, né, a um remetente. Qual é o remetente? A tua vida, ela é selada, a tua alma, ela é selada com um único remetente. Quem? Jesus Cristo. Para Deus. Então o Espírito Santo, ele sela a tua vida. Só que o selo, ele não pode ser rompido, né? Ele tem que ser conservado. Para quê? Para que essa carta chegue ao remetente. Quem que é o remetente? É Deus, é o Senhor. Então, para que você receba, você seja recebido nos céus, você tem que manter esse selo, manter o selo do Espírito intacto. Por quê? Conservando a tua fé. Porque, como nós lemos aqui, ele nos selou como penhor. O que é o penhor? O penhor, ele nos comprou. Então, Jesus Cristo, ele comprou você por um alto preço. Jesus Cristo, ele comprou pelo maior preço de todos, o preço de sangue, do sacrifício na cruz do Calvário. Então, ele te comprou como penhor do Espírito, né? Então, nós temos que conservar a nossa fé. Nós temos que manter a nossa fé firme no Senhor. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, abre lá a tua Bíblia, 1 Timóteo 1, lá no verso 18, a palavra do Senhor fala sobre conservarmos a nossa fé. Então ele fala assim, o apóstolo Paulo dizendo, lá no versículo 18 de 1 Timóteo, este é o dever que te encarrego, ó Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate, olha só, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado
a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha que coisa terrível, naufragaram, né? Em outras traduções, se desviaram da fé, né? E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Olha que coisa pesada. O apóstolo Paulo, ele foi obrigado a pegar esse cidadão chamado Himeneu e esse cidadão chamado Alexandre e os entregou na mão de Satanás, porque eles eram blasfemos, porque um dia eles provaram do dom perfeito da graça de Deus. Um dia eles provaram da graça e do poder vindouro da eternidade, e eles se desviaram, eles naufragaram na fé. Então existe desviado sim. Você pode desviar da fé? Pode, se você não conservar a fé. Olha que Paulo fala aqui para Timóteo, para ele conservar, olha só, mantendo a fé e a boa consciência. Por que a boa consciência? Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, para nós renovarmos a nossa mente, né, com a palavra, e não nos conformarmos com esse século presente. O que é conformar? A palavra conformar é tomar forma, que nem você faz um bolo. Pode fazer um bolo redondo na forma redonda, um bolo quadrado na forma quadrada, ele vai tomar a forma da forma. Então, quando você se conforma com esse século presente, com o sistema desse mundo, você toma o formato desse mundo. E nós vivemos um tempo hoje, um tempo de muita devassidão, muita pornografia. Você abre as redes sociais, 90% do conteúdo é pornográfico, né? Esses redes sociais tipo Teco-Teco, né, e outras mais aí, com a letra K, Ins, Face e aí por diante, você vê muito conteúdo. É uma ferramenta, a ferramenta da internet ela é excelente para o uso do bem, mas quando as pessoas usam para o mal, ela se torna uma destruição na vida das pessoas. Então, mantendo a boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência. O que é rejeitar a boa consciência? É quando você não pensa mais nas coisas do alto, quando você não pensa mais em Cristo Jesus, né? Então, eles se desviaram da fé. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, vamos um pouquinho para frente, lá no versículo 20, 1 Timóteo 6, 20, olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, ó. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamaram, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Olha aqui, é desviado. A Bíblia fala sobre desviados da fé. Então não sejam desviados da fé. Como é que se desvia da fé? Né? Você mudando a tua mente, você voltando para, você deixando de congregar, você deixando a sua igreja, né? A Bíblia fala lá em Hebreus no capítulo 10, no verso 25, já vou ler, que fala para nós não deixarmos nossa congregação como é o costume de muitos. Então muitos usam esse adjetivo, dizendo, eu fui selado pelo Espírito Santo, então eu não preciso congregar, então eu não preciso estar debaixo de autoridade, então eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso tomar santa ceia, eu não preciso estar dando dízimo oferta, eu não preciso fazer nada, né? E olha aqui, ó, o apóstolo Paulo adverte a Timóteo, ele adverte a Timóteo nos últimos versos da sua primeira carta aos Timóteos, para evitar os falatórios inúteis e profanos. O que é profano? É uma coisa que profana a santidade de Deus. O que é profano? É quando o irmão fala mal de outro irmão. E aí está cheio de autoridade espiritual, que ao invés de ganhar o reino dos céus, está se perdendo no reino dos céus. Né? Ao invés de ganhar almas para Cristo, está se perdendo, porque fala mal de um, agride outro, fala mal de outro, critica outro, né? Então não é assim. Nós temos que falar a verdade, falar palavras carregadas de fé, de amor, né? Então você seja um agente de construção e não de destruição, porque tem muitos cristãos hoje que se dizem cristãos que usam sua boca para destruir. Então nós temos que
usar a nossa boca para quê? Para construir. Porque o primeiro ministério que todo cristão recebe, sabe qual que é? Jesus Cristo fala, e o vosso ministério é o ministério da reconciliação. Então, você tem que fazer o quê? Primeiramente, Jesus Cristo, ele reconcilia você com a graça e com a eternidade do Pai, e ele sela você no Espírito Santo, como diz aqui a palavra, como nós lemos lá em 1 Coríntios, a partir do versículo 21 a 23, né, que fomos selados pelo Espírito Santo. Mas você tem que conservar esse selo. Como você rompe o selo? Né? Com as profanações. O que é uma coisa profanada? É uma coisa violada. O que é profanar? É violar. Você já viu aquele termo das pessoas que entram no cemitério para profanar os túmulos e roubar os bens ali? Os ladrões saqueadores, eles profanam as sepulturas para roubar anéis, dentes de ouro, né, relógio. Eles são pessoas são sepultadas com bens, bens que elas gostavam na sua vida, e os entes queridos sepultam elas com aqueles objetos. Aí os ladrões, sabedores disso, eles vão e profanam as sepulturas, né? E profanar é o que? É romper aquilo que está selado, né? E olha aí, então quando ele fala aqui sobre profanar, é quando você rasga o selo do Espírito que ele colocou na tua vida. Com o quê? Com a profanação, com os falatórios inúteis, com os falatórios que destroem, né? Lá em Provérbios capítulo 6, lá, se eu não me engano, agora no verso 23, a apóstola aqui vai achar para mim, e vai achar que Provérbios 6, se eu não me engano, é versículo 23. O que você quer? Que 6 coisas o Senhor ele aborrece, só que a 7ª é abominável diante dele. Qual que é a 7ª? É o irmão que traz contenda contra o irmão. O que é contenda? É quando você vê o irmão cair no pecado, você espalha para Deus e o mundo, falando, vamos orar pela vida dele. Aí, daqui a pouco, o Jornal Nacional inteiro está sabendo, aquela pessoa se desvia da fé. Se aquela pessoa morrer na fé, o sangue dela vai sobre a tua vida. Isso é causar divisão entre irmãos. É o irmão que mete o pau no ministério do outro, que fala mal do outro. Provérbios, número 6, versículo 16 a 19. Ó, tá vendo? Provérbios 6, eu vou abrir aqui rapidinho, peraí. Estou com a Bíblia aqui. Deixa eu achar aqui. Provérbios 6, peraí, deixa eu ir lá. Ó, para você ver como que é a palavra de Deus, né? 6, qual versículo? 16 a 19. Vamos lá. 6 coisas. Olha lá, Provérbios capítulo 6, verso 16. Anota aí na tua Bíblia. 6 coisas o Senhor aborrece. Aborrece, hein? Olha só. A 7ª, ele abomina. Sabe que abominação? Abominação é pior que o pecado. Abominação é aquela coisa nojenta que fede as narinas de Deus. Deus, ele tem repulsa, ele tem repugnância. Abominação é isso, é a coisa que Deus mais tem nojo. Olha só, lá versículo 17, olhos altivos. O que é o olho altivo? É a pessoa arrogante, metida, pessoa cheia de soberba. Isso aborrece a Deus, hein? Língua mentirosa, é a pessoa mentirosa. E quem é o pai da mentira? É Satanás. Então, se a pessoa tem a língua mentirosa, ela é o quê? Filha de quem? Do pai da mentira. Precisa dizer mais uma coisa? Filha do diabo, né? E aí fala que é crente. Oh, misericórdia, vai lá falar mentira do irmão, fala mentira daquele ministério, fala mentira da vida dos outros. Cuidado, hein? Isso aborrece a Deus. Mãos que derramam sangue inocente. Sabe o que é derramar sangue inocente? É um assassino. É a pessoa que pegou uma arma e ela deliberadamente tirou a vida de outra. Isso aborrece a Deus. Coração que trama projetos iníquos. Meu, isso aqui é uma coisa terrível. Você sabe o que é um coração que trama? Tramóia, traição. Sabe um cara que tramou contra Jesus? Judas. O próprio Pedro também tramou e saiu da presença de Deus, né? Tramar objetos iníquos, sabe o que é? É aquela pessoa que quer puxar o teu tapete na empresa, é aquela pessoa que quer puxar o teu tapete na família, é aquela pessoa que puxou o teu tapete no ministério. Então ela trama algo diabólico, uma mentira, ela trama algo contra você, ela fala mentiras contra você. Isso aborrece a Deus, né? Olha, isso é terrível. Para nós, seres humanos, isso é uma coisa assim
Muita gente fala, eu não perdoo aquela pessoa. Eu não perdoo, não vou perdoar ela nunca por causa disso. Não é por quê? Porque ela tramou e traiu você. Ó, pés que se apressam para correr para o mal. Precisa dizer alguma coisa? É a pessoa que ela tem a ânsia de praticar o mal. O prazer dela, o fetiche dela é fazer o mal. Então ela corre para o mal. E olha só, testemunha que profere mentiras, acabamos de falar, qual que é? O mau testemunho. Né? A pessoa que fala, dá o falso testemunho para querer se engrandecer, para querer se sobrepor às pessoas, né? Agora vamos ao que o Senhor abomina. Olha só, a sétima coisa que Deus abomina. As demais ele irrita ele. As demais ele se entristece muito. E o que abomina Deus? Lá no versículo 19, o que semeia contenda entre irmãos. Meu Deus! Por que isso abomina o Senhor? Sabe por que isso abomina o Senhor? Porque os irmãos, eles foram selados pelo Espírito Santo. Acabei de falar aqui, 1 Coríntios 1, 21 a 23. Você foi selado. E quando você traz contenda entre o teu irmão, você está rompendo o selo. Olha que coisa grave, você está rompendo o selo. E você pode levar uma pessoa dessa a ela perder a salvação dela e você perder a sua. Então é muito grave isso, é muito sério. Então nós precisamos manter e conservar, né? Conservar a integridade do nosso selo, da nossa salvação. Então nós temos que conservar a salvação. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele é o maior teólogo de todos os tempos. Quer aprender teologia? Leia as 13 cartas do apóstolo Paulo. Não vá por teólogo XYZ aí da atualidade, que muita gente fica postando um monte de como é que fala? De dizeres, né? É dizeres que fala o termo? É dizeres? Como é que fala o apóstolo? É dizeres, né? Quando a pessoa posta uma frase, como é que é o termo que usa? Posts, né? O pessoal posta, o post do teólogo falando de tal. Só que muitos desses posts, eles estão embasados, eles são carregados com religiosidade, com a visão do cara da religiosidade. Você quer aprender com um teólogo que aprendeu com o Espírito Santo, apóstolo Paulo. A Bíblia fala, ele diz na Bíblia, sede meus imitadores, porque eu fui imitador de Cristo. Então se ele imitou Cristo, ele imitou a pessoa certa. Então a pessoa certa para você imitar é o apóstolo Paulo, porque ele é o maior teólogo de todos os tempos, é o que ele fala. 2 Timóteo capítulo 3, lá no versículo 1, olha só. Sede, porém, isto nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Nós já estamos nesses últimos dias. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Ó, que nós somos aqui da blasfema. Ó, desobedientes aos pais. Isso quer dizer o quê? A quebra do primeiro mandamento com promessa. Quem é desobediente ao pai morre cedo. Então, para você que é jovem, né? Você quer ter uma vida longa na terra, obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Você quer morrer cedo? Seja desobediente. Ingratos. Meu Deus do céu, ingratidão é terrível. Quantas pessoas nós ajudamos, elas viram as costas, né? Gospem no prato que come. Irreverente. O que é irreverente? É a pessoa que não respeita ninguém, não respeita a autoridade, blasfema de todo mundo. Lá falamos da blasfêmia, lembra? Desafeiçoados. O que é desafeiçoados? A pessoa que não tem amor. Quem não tem amor, não tem Deus, porque Deus é amor. E a Bíblia fala que o cumprimento do amor, você cumpre toda a lei. Quando você não cumpre amor, você é devedor da lei. E quando você peca em algum ponto da lei, você se torna devedor de toda a lei, dos 613 mandamentos que tem na Torá. Então você torna-se transgressor de toda a lei. Implacáveis, caluniadores. Olha aqui, acabamos de falar caluniador. O que o caluniador faz? Ele traz contenda entre irmãos. Sem domínio de si. A pessoa não tem domínio. Sabe o que é dessa pessoa sem domínio de si? É aquela que fala assim, eu sou sincero, eu falo o que eu quiser. Eu falo o que dá na telha. Eu sou sincero, eu falo o que vier na boca. Só que tome cuidado. Você não pode falar qualquer coisa, porque se você destruir uma reputação, uma carreira, lá em Tiago fala que a língua ela é carregada de veneno mortal.
e ela destrói carreiras, ela destrói, né, uma vida inteira. Por causa da língua você pode destruir uma carreira profissional inteira de uma pessoa, você pode destruir um casamento, pode destruir um ministério de anos que foi consolidado com muito esforço, jejum e oração, né? Olha só, cruéis, inimigos do bem. Que é a pessoa cruel? Acabou de dizer aqui. É a pessoa cruel, aquela pessoa que acabamos de ler lá em Provérbios, que ela tem pressa, ela corre, ela tem a ânsia, né? Ela tem o prazer de fazer o mal. Traidores, avarentos, no versículo 4, ó, traidores. E traição aqui não é só traição de homem e mulher, não. É traição no ministério, é traição a Deus, né? Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha que coisa terrível. E nós vivemos esse tempo, hein? Ó, tempos difíceis. A pessoa abandona a fé por causa do prazer. Olha como tem desviado, ó. Abandona a fé por causa dos prazeres. Quais são os prazeres? Todo mundo sabe, que lá em Gálatas capítulo 5 fala as obras da carne: prostituição, lascívia, impureza, glutonaria, lascívia, enfim. Vai lá ver Gálatas capítulo 5 que você vai ver que o apóstolo Paulo fala. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto poder. Poder de quem? Poder de Deus. Foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetraram sorrateiramente nas casas e conseguiram cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzindo a várias paixões. Sabe o que quer dizer isso aqui? É o cara sem vergonha, que ele entra lá, vamos orar com a irmã lá, né? E a irmã, ela está no pecado da prostituição, lá da famosa pombagira, e o cara se aproveita, né? E faz de tudo que não presta com a irmã, achando que tá de bom tamanho. E tem uns pastores aí que destroem um monte de casamento. Misericórdia, né? Sai com um, sai com outro, sai com outro, destrói um monte de casamento, um monte de família. E sabe onde esse cara vai? Esse cara vai para o inferno, um cara desse. Olha só, verso 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. De modo que, olha só os camaradas aqui, James e Jambres resistiram a Moisés. Eles foram rebeldes à autoridade de Moisés. Esses aqui, eles não respeitam a autoridade. Também esses resistiram à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. O que é réprobos? Eles rejeitaram a fé. Corrompidos na mente. Lembra que eu falei aqui, Romanos 12, para você renovar a tua mente? Aqui eles fizeram o contrário. Eles corromperam a mente deles. Com o quê? Com os prazeres da carne do mundo. Estes, todavia, não irão avante. Porém, porque a sua insensatez será de todos evidentes, como também aconteceu com Aquiles. Olha que coisa séria, né? É terrível. Em outra versão fala que eles se desviaram da fé. Então é uma coisa terrível essa situação com o apóstolo Paulo está aqui nos orientando. E seguindo aqui 2 Timóteo, no capítulo 2, lá no versículo 14, aqui é Bíblia, hein, irmão? Aqui é Bíblia mesmo. Aqui é Bíblia na veia, aqui, ó. Vamos aprender a palavra de Deus, aqui é Bíblia na veia. Em nome de Jesus. Aqui eu estou pelo Instagram do apóstolo Douglas, Instagram do Ministério Missão Apostólica Church. Amém? As duas páginas, depois eu vou compartilhar no Facebook os links aqui, ok? Vamos lá. 2 Timóteo, falei capítulo 2, verso 14. Olha só que Deus fala para Timóteo. Recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Testemunho, bom testemunho, ó. Para que evite contendas e palavras, para que nada aproveitem, exceto para subversão dos ouvintes, procurando apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto, ao qual nós já lemos aqui, e se desviaram da verdade. Olha aqui.
desviaram. Então tem desviado. Não seja você um desviado. Está cheio de desviado dentro das igrejas. Está cheio de desviado em cima dos púlpitos. Sabe quem que é o desviado em cima do púlpito? É aquele que tem o espírito de Mineu e Fileto. E eu vou denunciar aqui, viu? Sabe quem que é esse que tem o espírito de Mineu e Fileto? É aquele que fica falando mal de outro ministério, fica falando mal de outro pastor, fica falando mal da igreja A, B, C, D, que quer fazer rixa, que quer fazer competição de igreja com igreja. Sabe o que é isso aqui? Está aqui, ó. Olha só que coisa terrível. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Muita gente se corrompe, muita gente se desvia por causa desse mau testemunho desses líderes aí. E aí vocês vão dar conta do sangue dessas vidas. E vocês serão os primeiros a serem julgados no céu. Vocês serão os primeiros a serem julgados no trono da eternidade. E aí onde entra aquela palavra que o Senhor fala. Muitos dirão, Senhor, Senhor, né? Expulsei demônio, falei em línguas, mas não entrarão. E Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim que não vos conheço, porque vocês foram pessoas que trouxeram contenda entre irmãos. Entretanto, firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém? Olha o que ele continua dizendo: aparta-te, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, para você manter o selo da salvação, o selo do Espírito Santo, você tem que se apartar da injustiça, você tem que se apartar desse tipo de gente. A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele adverte para você se manter distância, para você se apartar desse tipo de gente, porque senão você também vai se corromper e ser um corrupto também. Então é necessário nós nos apartarmos desse tipo de gente. Então, eu deixo aqui, né, esse alerta da palavra de Deus nessa live, na viração do dia. Então eu falo para você, meu irmão, minha irmã, líder querido. Líder é o que? Apóstolo, bispo, pastor, evangelista, pastores, mestres, anciãos, padres, arcebispos, né? Bispos católicos, os irmãos católicos que nos assistem. Então, para vocês que têm um cargo estabelecido de Deus de autoridade, meditem nessa palavra, né? E você que é irmão em Cristo, você que é ovelha, também obedeça a seu pastor, porque ele peleja pela tua vida, ele luta pela tua vida, para que o lobo não venha roubar a tua vida, para que não venha destruir você. Então você faça a sua parte, você que é obreiro, você é liderado, você que é ovelha. Eu vou deixar a palavra de Deus para você. Não vá na conversinha de muitos aí não, tá? Não vá no embalo dos outros não, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 25. A palavra de Deus, ela é muito séria. Olha aqui. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, de tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Os dias são difíceis e se aproximam. Então não abandone a sua congregação, porque o que faz a pessoa se desviar da fé, quando ela para de tomar Santa Ceia, ela para de dizimar, ela para de estar junto com os irmãos, ela para de se juntar com um ambiente saudável, né? E quando a pessoa sai de um ambiente saudável, sabe o que acontece? E ela fica lá no mundo dizendo, não precisa de ninguém, de pastor, de nada, de igreja. Ela começa a se envolver com ambientes contaminados. E a mente dela começa a se corromper. Quando ela for ver, ela se desviou da fé, ela tá fazendo pior, né, que o ímpio. E a Bíblia fala que o demônio, ele é assim, ó, essa de Satanás, ele fica rodando, um dia ele saiu da tua vida e fica rodando, e quando ele volta, ele acha a casa vazia. Que a casa vazia é quando você não toma mais Santa Ceia, é quando você não ora mais em línguas, é quando você não ora mais, é quando você não tem mais comunhão entre os irmãos. Ele acha a casa, abaixa o som, hein? Ele acha a casa vazia, né? Amor, por favor. Ele acha a casa vazia, né? E aí aquele demônio,
ele chama mais 8, e aí o último estado daquela pessoa se torna pior que o último, aí ela vira pior que o ímpio, entendeu? Ela vira pior que o ímpio, por favor. Ela vira pior que o ímpio, né? E aí ela se desvia da graça, ela rompe o selo. Ela rompe o selo, gente. Então, você tem que se manter íntegro na tua congregação, se manter íntegro na palavra. Em nome de Jesus Cristo. Esse é o alerta da palavra para você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Se você um dia caiu da graça, volte. Volte para Jesus Cristo. Volte para os caminhos do Senhor. Se um dia você foi um obreiro e você trabalhava na casa do Senhor, volte. Ah, mas a minha igreja não me aceita mais. Vai para outro ministério. Vem para cá, ó. Que eu vou ajudar você na sua caminhada na fé. Eu vou te ajudar. Amém? Eu vou ajudar você a se levantar na fé. Ok? Só que quem vai responder pelos seus atos é você. Você que responde pelas suas atitudes. Então, venha, eu, apóstolo Douglas, apóstola Cíntia, vamos ajudar vocês a se levantar na fé. Um dia que você caiu, um dia você foi obreiro, pastor, e aí você foi literalmente, né, chutado do seu ministério, porque um dia você pecou e puseram um X nas suas costas e quiseram literalmente mandar você para o inferno. Nós estamos aqui para te ajudar, porque é bíblico ajudar? É bíblico um pastor ir atrás do obreiro ferido? Porque Jesus Cristo deu esse exemplo. Quando Jesus Cristo foi ressurreto, uma das primeiras pessoas que ele foi atrás foi de Pedro, porque Pedro voltou para o mundo, porque Pedro traiu a Jesus. E ele chegou para Pedro e disse: tu me amas 3 vezes? Ele falou: amo. Né? E sabe o que Jesus fez? Jesus vai apacenta as minhas ovelhas e deu um ministério para Pedro. Então o líder tem que fazer isso, ele tem que resgatar o obreiro ferido, o obreiro machucado. E você que é membro, foi membro de igreja, e hoje está no mundão aí, eu faço um convite para você. Volte para casa do Senhor. Mas vão me criticar porque eu fiz tatuagem, porque eu estou fumando, porque eu estou bebendo. Aqui nós não vamos criticar você, pode vir. Entendeu? Jesus Cristo fala: vinde a mim como estás. Quem vai convencer você é o Espírito Santo, não sou eu que vou falar para você. Faz isso, faz aquilo, põe a roupa Y ou B. É o Espírito Santo que vai falar com você. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Não sou eu. Eu sou apenas um instrumento. Eu sou um enviado para a pregação do Evangelho. E para ensinar você os caminhos das Sagradas Escrituras que vão te levar para a eternidade. Então, meus irmãos, venha para o Senhor. Qual o nosso endereço? O endereço da nossa igreja, Missão Apostólica Church, é Rua Augusto Calheiro 53, Jardim Paravente, Guarulhos, São Paulo. Ah, mas é longe, eu moro longe. Pega nossas lives no Instagram, no Facebook, meu e da Apóstola. Amém? Nos nossos Instagrams temos lá, os nossos cultos são tanto presenciais como online, porque essa igreja nasceu na pandemia para alcançar os perdidos, né? E hoje nós alcançamos muitos países. Estados Unidos, vários países da Europa, Portugal, Escócia, quais outros países tem lá, Cíntia? Suécia, temos irmãos da Suécia, Portugal, Japão, Turquia, lá na Ásia, então, Istambul, em muitos lugares nossas lives são compartilhadas, então compartilhe esta live, compartilhe, que é onde chegar o som da minha voz. Né? Nepal, onde chegar o som da minha voz, porque eu sou labareda de fogo e os anjos, que são ventos, vão soprar essa live, vão soprar essa palavra. Para quê? Para que pessoas sejam alcançadas pela graça do Espírito Santo. Amém? Então eu vou orar com você agora e nos procure, né? Lá nas nossas redes sociais tem os nossos contatos de WhatsApp, com telefone, com e-mail. Entre em contato conosco para estarmos orando. Você que é homem, me procure. Você que é mulher, procure a apóstola Cíntia. Nós vamos estar te aconselhando, vamos estar te ungindo com óleo aqui presencialmente. Amém? Venha até a igreja, né? Ah, mas eu não tenho forças. Ah, mas me condenaram. Jesus não te condena. Jesus não veio para condenar aquele que tem um coração arrependido. Então volte. Me impediram de tomar Santa Ceia por causa disso, daquilo, por causa de um monte de coisa, né? A Santa Ceia é um direito do cristão. Amém? É um direito.
Não existe essa doutrina de, porque não é casado não pode tomar Santa Ceia, porque tem tatuagem não pode tomar Santa Ceia, porque é divorciado não pode tomar Santa Ceia, porque isso... Não, o apóstolo Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo e coma e beba do cálice e do pão, que é a carne e o sangue de Jesus Cristo, para você ter a eternidade. Então, se te proibiram de tomar Santa Ceia, pode vir aqui que aqui você vai tomar Santa Ceia. Amém? Mas apóstolo, mas eu pequei. Você vai se examinar, vai pedir perdão a Deus e vai tomar Santa Ceia. Quem perdoa você é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que perdoa seus pecados. É o Senhor quem vai te perdoar os seus pecados. Amém? O homem não pode condenar você. Amém? O homem que te condena, ele vai ser o primeiro a ser condenado pelo Espírito também. Então, se o homem te condenou, volte para Jesus, porque Jesus não te condena. Jesus ele quer te dar a vida eterna. O único que pode romper o selo da salvação é você. Você tem que, se você um dia se romper o selo, reate novamente o selo. Reate esse selo e não quebre mais, para que o Senhor possa te levar para a eternidade. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento cada vida aqui esta noite. Eu apresento, Senhor, cada um, Pai, que está aqui, Pai, me assistindo e que vai assistir esta live. Espírito Santo de Deus, Pai, o Senhor venha, Pai, agora quebrar todo jugo de acusação dos corações, da mente das pessoas, todo jugo, Pai, de acusação do pecado, todo jugo de acusação dos religiosos. O Senhor vem agora, Pai, limpar os corações, aquele que se desviou da fé no Senhor, Pai, que esse é o tema de hoje, aquele que se desviou da graça, o Senhor venha resgatá-los, Pai, aquele, Pai, que foi chutado, abandonado pelos seus ministérios, dos seus apriscos, meu Deus, venha resgatá-los, Pai, para o seu aprisco, que o Senhor venha, Pai, juntar dos quatro ventos, Pai, com os teus anjos, da ordem dos teus anjos, para juntar, Pai, as suas ovelhas perdidas, os seus príncipes, os filhos pródigos que foram abandonados, os filhos, Pai, que foram, Pai, lançados, Pai, para fora da casa do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha agora, Senhor, abençoa cada um deles, o Senhor venha trazê-los pela mão, que o teu anjo, Senhor, venha conduzi-los para a graça, que o anjo do Senhor venha trazer cada um deles, Pai, de volta para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo, e eu oro e profetizo que o Senhor te dê forças, para que você possa retornar à casa do Pai, que você possa retornar à comunhão dos santos, para que você possa retornar, para a eternidade do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Shalom, shalom. Deus te abençoe e volte.